passamos a apresentar... A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Afinal de contas, que benefício o aparecimento dessa Bíblia trouxe para a nossa doutrina espírita? Calma, minha querida. Eu não tinha ainda comentado com você, mas a Jacira vai nos esclarecer tudo sobre a descoberta do nosso companheiro. É isso mesmo, pessoal. Frei Ludovico Garmus, considerado um grande pesquisador e estudioso do problema, colocou-a em evidência. E foi analisando com um profundo conhecimento de causa e com muita calma, dissecando item por item, questão por questão, dúvida por dúvida, que envolviam a origem nebulosa da nossa Bíblia. O Sr. Garmus usou de uma linguagem bem simples e bastante didática, e por que não dizer convincente, para não deixar nenhuma margem de dúvida sobre o assunto de tal envergadura. Desculpe-me, Jacira. Apenas para alertá-la. O nosso precioso tempo está se esgotando e nós precisamos concluir este nosso trabalho, hein? Não, perfeito, amigo. Fique tranquilo. Ele será concluído em tempo hábil. Então, vamos à conclusão. Eu vou citar apenas alguns tópicos importantes levantados pelo Frei Ludovico Garmus, a fim de esclarecer as dúvidas sobre a origem da Bíblia. O Sr. Garmus nos esclarece que a introdução geral do seu trabalho visa informar o leitor sobre os seguintes itens. Primeiro, onde foi escrita a Bíblia? Segundo, quando foi escrita? Terceiro, em que línguas a Bíblia foi escrita? Quarto, como, por quem e para quem foi escrita a Bíblia? Quinto, qual o seu sentido para a vida cristã? Vemos que nesse trabalho executado pelo Frei Garmus, ele acrescenta o seguinte comentário. A Bíblia é a palavra de Deus, mas em canto algum da Bíblia, Deus colocou a sua assinatura. Nunca ninguém viu o Espírito Santo em ação para mover alguém a escrever. E aí surgem as perguntas para quem vai ler a Bíblia? Primeiro, então, como foi que o povo descobriu que Deus é o autor da Bíblia? Segundo, como entender essa convicção tão profunda da nossa fé que, quando leio a Bíblia, estou lendo e ouvindo a palavra inspirada de Deus? Terceiro, o que significa dizer que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus? Quarto, foi Deus mesmo que pegou a caneta e papel para escrevê-la? Quinto, como foi que surgiu a Bíblia? Sexto, qual é a sua mensagem? Sétimo, como a gente deve ler este livro sagrado? Oitavo, quais são as regras da sua interpretação? Nono, a palavra de Deus encontra-se tão somente na Bíblia? O Sr. Garmus continua. Livro da caminhada do povo. A Bíblia não caiu pronta do céu, afirma ele. Ela surgiu da terra, da vida do povo de Deus. Surgiu como fruto de inspiração divina e do esforço humano. Quem a escreveu foram homens e mulheres como nós. Bem, minha gente, dessa vez as mulheres não foram discriminadas. Com essas palavras do Sr. Garmus, somente os ignorantes, os analfabetos ou alguns mal-intencionados poderão continuar negando a mediunidade e a comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Correto, Cristina? Corretíssimo, Nelson. Os espíritas jamais imaginaram a origem da Bíblia de outra forma, a não ser através do mediunismo.
Mas... vamos deixar que o Guilherme ou a Jacira continuem com a exposição do Frei Ludovico Garmos. Analisemos com muita atenção e carinho as seguintes declarações do Sr. Garmos. Primeiro, os homens e mulheres é que pegaram caneta e papel e escreveram aquilo que estava nos seus corações. Segundo, a maior parte deles não tinha consciência de estar falando ou escrevendo sob a inspiração de Deus. Terceiro, estavam só querendo prestar um serviço aos irmãos em nome de Deus. Quarto, eles eram pessoas que faziam parte de uma comunidade, de um povo em formação, onde a fé em Deus e a prática da justiça eram ou deviam ser o eixo da vida. Quinto, eles estavam preocupados em animar esta fé e em promover esta justiça. Falavam e argumentavam a fim de instruir os irmãos, criticar os abusos, denunciar desvios, lembrar a caminhada já feita e apontar novos rumos. Sexto, alguns deles chegaram a escrever eles mesmos as suas palavras ao povo. Sétimo, outros nem sabiam escrever, só sabiam falar e animar a fé pelo seu testemunho. As palavras destes últimos foram transmitidas oralmente de boca em boca durante muitos anos. Oitavo, só bem mais tarde outras pessoas decidiram fixá-las por escrito. Nono, as palavras faladas ou escritas por todos esses homens e mulheres contribuíram para formar e organizar o povo de Deus. Décimo, por isso o povo delas se lembrou e por elas se interessou. 11º, fez questão de distingui-las das palavras e gestos de tantos outros que em nada contribuíram para a formação do povo, nem para a animação da fé e nem para a prática da justiça. 12º, foi um longo processo. Muita gente colaborou, o povo se interessou. 13º, ora, a Bíblia foi surgindo do esforço comunitário de toda aquela gente. Surgiu aos poucos, misturada com a história do próprio povo de Deus. 14º, resumindo, a gente pode até dizer, a Bíblia nasceu da vontade do povo de ser fiel a Deus e a si mesmo, e da preocupação de transmitir aos outros e a nós essa mesma vontade de ser fiel. 15º, eles diziam, as coisas do passado aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para advertir a quem chegou à plenitude dos tempos. Isso está no 1 de Coríntios, capítulo 10, versículo 1. 16º, a Bíblia surgiu sem rótulo. Só mais tarde o próprio povo descobriu aí, dentro, a expressão da vontade de Deus e a presença de sua palavra santa. Qualquer semelhança com o surgimento do Espiritismo não é uma simples coincidência, mas a pura realidade. Estamos apresentando A Odisseia das Irmãs Fox. Voltamos a apresentar A Odisseia das Irmãs Fox. Quem escreveu a Bíblia? Frei Garmos responde. Não foi uma única pessoa que escreveu a Bíblia. Muita gente deu a sua contribuição. E ele ainda acrescenta que homens e mulheres, jovens e velhos, pais e mães de família, agricultores e operários de várias profissões. Gente instruída que sabia ler e escrever, e gente simples que só sabia contar história. Também acrescenta que gente também viajada e gente que nunca saiu de casa. Sacerdotes e profetas, reis e pastores, pobres e ricos, gente de todas as classes,
mas todos convertidos e reunidos na mesma preocupação de construir um povo irmão, onde reinassem a fé e a justiça, o amor e fraternidade, a verdade e fidelidade, e onde não houvesse nem opressor e nem oprimido. E vai além. Todos deram a sua colaboração, cada um do seu jeito. Todos foram professores e alunos uns dos outros. Mas aqui e acolá a gente ainda percebe como alguns, às vezes, ainda puxam a brasa um pouquinho para o seu lado. Eis, em resumo, o comentário do Sr. Garmos. Vamos ao nosso comentário. Hoje, a maioria das crenças que se fixam na Bíblia puxa todo o braseiro para o seu lado. Atenção, amigos! Nós temos mais uma pergunta do Sr. Garmos. Quando foi escrita a Bíblia? Ele mesmo responde. A Bíblia não foi escrita de uma só vez. Levou muito tempo, mais de 1.200 anos. Começou em torno do ano de 1250 a.C., e o ponto final foi colocado somente 100 anos depois do nascimento de Jesus. Aliás, é muito difícil saber quando foi que começaram a escrever a Bíblia, pois antes de ser escrita, a Bíblia foi narrada e contada nas rodas de conversa e nas celebrações do povo. A Bíblia não foi escrita no mesmo lugar, mas em muitos lugares e países diferentes. Em seguida, vamos à lista dos livros inspirados. Frei Garmos complementa. Primeiro, em vista da fidelidade a Deus e a si mesmo, o povo foi fazendo uma seleção daqueles escritos que eram considerados de grande importância para a sua caminhada. Segundo, assim surgiu uma lista de livros reconhecidos por todos como a expressão da sua fé, das suas convicções, da sua história, das suas leis, do seu culto, da sua missão. Lidos e relidos nas reuniões e nas celebrações do povo, os livros dessa lista foram adquirindo aos poucos uma grande autoridade. Era o patrimônio sagrado do povo, porque lhe revelavam a vontade de Deus. Daí a expressão, Escritura Sagrada. Terceiro, nós dizemos lista. Eles usavam a palavra grega e diziam cânon, o que quer dizer lista ou norma. Os livros canônicos, cânon, era a norma da fé e da vida do povo. Esta lista, mais tarde, recebeu o nome de Bíblia. Quarto, a Bíblia é o resultado final de uma longa caminhada, fruto da ação de Deus, que quer o bem dos homens, e do esforço dos homens, que querem conhecer e praticar a vontade de Deus. Ou seja, a Bíblia é o fruto de um mutirão prolongado do povo, que procurava descobrir, praticar, escrever e transmitir aos outros e a nós a palavra de Deus presente na vida. E para concluir o nosso trabalho, façamos o seguinte comentário. Qual semelhança com os fenômenos espíritas que foram pesquisados nos lugares diferentes, de diferentes países e também em épocas diferentes, por pessoas de sexo e nacionalidades diferentes, com graus de culturas diferentes, coordenados e escritos por Allan Kardec, seria uma mera coincidência com a origem da Bíblia? Vamos pensar nisso. O aprendizado que adquirimos através deste nosso trabalho nos enseja a seguinte questão. Por que procuram forçar um maior crédito a tudo aquilo que apregoam alguns exegetas da atualidade, como sendo a mais pura verdade todas as mensagens recebidas e consideradas revelações divinas, dadas aos nossos antepassados, encarnados há mais ou menos 13 séculos, em detrimento às revelações dadas aos encarnados, muito mais experimentados e evoluídos dentro dos milênios atuais? Tá aí uma boa pergunta, Jacira. Bem, meus amigos, chegamos ao fim desta nossa tarefa. Ponto final, então, meus amigos. Acredito que atingimos o objetivo proposto pela direção da nossa Associação Espírita.
Neste momento, eu só tenho a agradecer o companheirismo, o carinho e a dedicação de cada um de vocês para o êxito desta nossa tarefa. Todos nós, eu, o Guilherme, o Nelson e a Cristina, nos sentimos compensados por tudo o que conseguimos acrescentar aos nossos conhecimentos e esperamos também ter acrescentado algo de muito positivo a todos aqueles que tomarem conhecimento deste nosso trabalho. Muito bem, dona Jacira, muito bem. Vamos então à nossa prece final de agradecimento. Cada um continuará donde o companheiro parar. Certo? Perfeitamente. Amantíssimo Pai, dentro do compromisso que assumimos ao nos enganjarmos no movimento espírita para a divulgação da nossa doutrina, como nos recomenda Emmanuel, estamos concluindo uma das peças dessa nossa tarefa e nos sentimos muito felizes. A nossa compensação já se faz sentir através da paz e da emoção que nos envolve pela consciência do dever cumprido. A nossa satisfação será ainda bem maior quando conseguirmos conscientizar todos os nossos irmãos, indistintamente, de qualquer raça ou credo religioso, sobre os grandes benefícios que a prática espírita nos tem trazido até o presente momento. Amado Mestre Jesus, orienta-nos sempre, através dos nossos mentores espirituais, para que jamais nos desviemos das diretrizes que nos deixaste através dos seus evangelhos. Ilumine-nos com a sua fulgurante luz e envolva-nos com a sua eterna paz. Bondoso Pai e querido Mestre Jesus, que este nosso trabalho, elaborado com muito amor, carinho e desprendimento da nossa parte, seja do agrado geral e que através dele tenhamos atingido plenamente o objetivo proposto e nos colocamos humildemente para as novas tarefas que nos forem confiadas através dos nossos mentores. Assim seja. Nestes capítulos finais, Camargo Leme descreve as conclusões que Kardec nos presenteou com a doutrina espírita. Para quem teve a oportunidade de inteirar-se das realidades filosóficas e espirituais que o pesquisador nos deixou, fica ciente das causas e efeitos dos atos humanos no decorrer da existência. Aconselhamos aos ouvintes que procurem ler e meditar sobre esses fatos, que irão ajudar profundamente na análise de suas vidas familiares e demais ocorrências. A Rede Boa Nova de Rádio apresentou A Odisseia das Irmãs Fox, minissérie em 10 capítulos de Antônio Camargo Leme. Em seu desempenho, atuaram os seguintes atores: Guilherme, Tony de França; Nelson, Fábio Tiago; Jacira e Kate, Luciana Patrícia; Cristina e Meg, Quitéria Maria; Charles e Michael, João Camilo; Sara, Ofélia Vivi Santos; Senhora Fox, Ivone Martins; Pastor John Fox, Orlando Pinheiro; Senhor Bel, Querubim de Camargo; Estalajadeiro e Ted, Cláudio Zelise; Senhora Bel, Maria Helena; Aurélia e Lia, Benê Abdala; Lucrécia, Esther Patrocínio; Senhora Pulver e Hanna, Aparecida dos Santos; Ministro Jeves, Osnival Búfalo. Participações especiais de Adacel Alberto como Sr. Redfield e Cledemir Araújo como Senhora Redfield. Direção Tony de França.
Gravações, edição e sonoplastia, Wanderson Santos. Análise e comentários, Gastão de Lima Neto. Produção e realização do elenco de rádio-teatro da Rádio Boa Nova de Sorocaba. Agradecendo o carinho da sua audiência, convidamos o prezado ouvinte a acompanhar conosco, a partir da próxima semana, mais uma produção rádio-teatral. Uma boa noite a todos e até lá.